Primeiramente, Laura, seja você. Não seja o que as pessoas querem que você seja. Tenha caráter, personalidade, amor ao próximo e nunca desista. Nunca desista. Porque você consegue realizar tudo aquilo que você sonhar. Eu deixaria para ela. Esse é o caminho, filha. Meu nome é Adriana, né? Adriana Gadelha. Eu nasci aqui no Jardim São Jorge, morava na favela do Apuador, né? Minha mãe morava, meu pai lá. E eu nasci ali no postinho do São Jorge mesmo, não nasci no hospital, nasci no postinho do São Jorge. E desde então, ou seja, eu sou bem raiz mesmo, né? Comunidade raiz. Cresci aqui na Coab Raposo Tavares, quilômetro 19, né? Que a gente ganhou na época da Erondina. Meu pai e minha mãe ganharam as casas, né? Que a Erondina deu. E uma dessas foi aqui, até que a Nova República desbarrancou naquela época e eles vieram para cá. E também a minha família também veio para cá, né? Então, depois disso, meu pai faleceu. Minha mãe ficou com 8 filhos para criar, né? E naquela dali a gente começou a ajudar minha mãe a se virar. Quando meu pai morreu, eu tinha 7 anos. Aí daqui a pouco, logo, eu fiz 8. E aí a gente teve que meio que amadurecer rápido. Então, tipo, criança meio que adulto, daquele jeito. Aí fomos ajudando minha mãe a criar. Vocês eram quantas mulheres e quantos homens? Nós éramos em 9 mulheres, né? Nós somos 9 mulheres, né? Minha mãe teve 15 filhos. Minha mãe, ela... se fosse para falar assim, qual mulher se inspira? Na minha mãe. Porque minha mãe, ela é uma mulher muito guerreira. Criou os filhos dela tudo sozinha, nos deu educação, né? Do jeito dela, mas, né, que deu. E a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe leoa, guardadora, subprotetora. Ela criou a gente, ajudou a gente, mostrou pra gente a realidade da vida. E aí ela começou a perder os filhos dela, né? Ela teve uns filhos falecidos. E ela começou, depois que meu pai faleceu, ela passou por muita coisa, mas ela nunca abandonou nenhum dos filhos, né? Aí depois ela casou, e desse casamento ela teve mais 6 filhos. Então aí se tornaram 9 mulheres e 3 homens, né? E 2 falecidos, né? 2 homens falecidos quando meu irmão estava com 15 anos, a polícia enganada, né? Tirou a vida dele, né? Lá ali na Coab Raposo Tavares. Dali minha mãe começou a entrar numa depressão e só sobrava, minhas irmãs trabalhavam e só sobrava eu para cuidar da minha mãe. Né? Então eu comecei a cuidar da minha mãe, a minha mãe entrou em depressão, tinha problema de saúde, pressão alta, essas coisas, e ela teve derrame cerebral, AVC, e ela se recuperou depois de muito tempo, e foi indo, e assim ela foi criando a gente. Então a minha mãe, ela teve um surto e ela vendeu a casa que a gente morava. Lá vai a gente voltar para a comunidade. Então dessa daí a gente voltou, fomos para o Guarujá, né? E a gente foi para o Guarujá porque eu não conseguia mais ficar aqui, porque eu era muito apegada no meu irmão. Então eu não conseguia ficar aqui. Eu falei para minha mãe que eu precisava sair do ambiente que me lembrasse ele. E ela levou a gente para o Guarujá e lá eu morei 15 anos. Só, né, que um bom filho a casa retorna. Então eu voltei para cá, para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei mãe de 7 filhos. Eu já voltei, né, de uma separação, mãe de 7 filhos, e foi bem igual minha mãe, criar meus 7 filhos sozinha, mãe solo. Tenho 5 filhos homens e 2 meninas, né? Meu filho mais velho tem 24, meu filho caçula tem 9. E dessa daí foi que eu comecei a aprender a se virar de novo, com 7 crianças. Morava na favela do Limite, foi quando eu conheci a Karina. Uma necessidade, da minha necessidade, eu comecei a atender a necessidade do povo. Da minha necessidade. O que aconteceu? Tinha eu e uma vizinha chamada Diana.
Aí, e uma vizinha que chamava Juliana, e ela tem problema respiratório, ela usava balão de oxigênio, tudo. E eu peguei, um dia fui para o culto, né, que eu já voltei para cá, me converti com a minha família evangélica, e fui para o culto. Lá eu conheci a Karina. Aí ela pegou, começou por ali, a Karina com aquele coração dela enorme que ela tem, já perguntou para mim, né, e eu sempre muito comunicativa, falei, o que eu estou precisando no momento é uma cesta básica para dar comida para meus filhos. E ela falou assim, vou te ajudar, não sei o quê. E eu falei assim, só que não só tem eu, tem mais 3 mulheres lá que eu conheço que também estão passando necessidade. Então, se você der para mim, eu vou dividir com elas, vai faltar para as 3 do mesmo jeito. Lá vai a Karina, ela fez uma campanha, pegou essa cesta básica, mais do que 6, levou para essas mulheres e daí nasceu. Todo mundo, todas as vezes que eu precisava de uma coisa, que eu vi uma criança passando fome, ou sem um chinelo, sem um calçado, eu chamava as meninas vinha lá, ia na casa, via o que estava precisando e começava a ajudar. Só que o meu barraco, como os meus filhos começou a crescer, meu barraco começou a ficar pequeno. Aí eu falei, ai meu Deus, eu preciso dar um jeito. Arrumei um emprego, fui lá e vim para cá. Comprei aqui, trabalhava de auxiliar de limpeza, né? Auxiliar de limpeza, sempre trabalhei de auxiliar de limpeza, e lá no Guarujá eu trabalhava de auxiliar de cozinha. E aí eu peguei, vim para cá, comprei aqui, porque era maior, e vim para cá e trouxe o que eu fazia lá, agora eu comecei a fazer aqui. Comecei a vir para cá, trazer as cestas básicas para as mulheres daqui, porque aqui a favela estava começando na época, né? Então as mães, mulheres, né, que não cuidavam bem das crianças, e aqui eu comecei a fazer café da manhã para as crianças. Todos os sábados de manhã, né, tinha café da manhã das 9 até meio-dia. Eu esperava as crianças, elas tomavam café. Depois que acabava de dar café da manhã para as crianças, eu ia dar café da manhã para quem precisasse, para o resto que sobrasse daqui da comunidade. Então aí nasceu, aí a gente começou a dar marmitex, a gente começou a dar cesta básica e dar o café da manhã das crianças. Que ano foi isso? A gente começou a fazer eu mudei para cá em 2018. Daí eu fiz disso de 2018 até 2021, que foi que o meu barraco caiu. Quando o meu barraco caiu, aí agora, ou o projeto, ou o meu barraco, ou minha casa. Aí você sempre vai optar pela sua família. Não porque você não deixa de gostar das outras pessoas, de gostar do que você faz. Mas, né, você não vai descobrir um santo para cobrir o outro. Né? Então, eu, para me ajudar, tem que estar primeiro bem. Aí a gente... Pandemia. Isso, na pandemia. E detalhe, minha neta faltava um mês para nascer. O barraco caiu, minha filha estava grávida de 8 meses. Eu tenho uma filha, né, que teve gravidez precoce. E a minha neta estava para nascer e eu precisava alugar uma casa. Então falei para a Nath, para a Kênia, para as meninas que me ajudavam na igreja e para as outras pessoas que eu precisava dar uma parada no projeto para poder eu dar mais um pouco da minha família, dar uma atenção que eles estavam precisando no momento. E daí eu peguei e parei o projeto, né? Porém, a gente nunca para tudo. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, nós não para. Sempre vinha pastora Adriana, você pode me ajudar com isso? Aí eu ia, chamava a Karina. Aí a Carmen falou, Adriana, lá na favela, na comunidade, está precisando de alguma coisa. Falei, o que você tiver aí, eu levo para lá, eu distribuo, as mulheres agradecem. Veio a Carmen com a verdura, né? A gente fazendo sacolinha e doando para o povo aqui na comunidade também, em tudo, né? E aí a gente começou a entregar essas sacolinhas, né? E depois a gente pegou, eu falei para ela, também tem um senhor que precisa da casa de recuperação. Então o projeto é isso, a gente faz de tudo, ajuda quem pode, dá cobertura para quem precisa, né? Também tirei o José, hoje ele faleceu de overdose, que a gente tentava ajudar ele, que a gente tirou ele da rua, trouxe ele para cá, deu guarita, deu comida. Então, quando tem alguém lá fora, a gente pega, traz para cá para casa, dá um banho, dá comida, trata, e é isso. É porque a gente é ser humano e Deus fez a gente para isso. Para a gente estar um ajudando o outro,
Então, tá sempre estendendo a mão um pro outro. O meu maior sonho de todos mesmo, assim, é poder dar uma casa para minha mãe, tirar ela da comunidade, que ela estava idosa. O meu sonho, o que eu queria ser mesmo, eu queria ser médica obstetra. O meu sonho. E ter sua casa. Ter minha casa, para trazer gente pro mundo. Muito bom, né? O que impediu esse sonho? O meu passado, né? A minha mãe, ela não tinha muito tempo de ensinar a gente a enfrentar o mundo. Aí aconteceu coisas que também não convém falar. Então, na vida, assim, entre famílias, né? Eu fui filha de padrasto, né? Então, padrasto, você sabe como você sofre na mão de padrasto. Então, aí eu ganhei o mundo. Quando eu ganhei o mundo, eu tive meu primeiro filho. Já fui mãe solteira. Do meu segundo, fui mãe solteira também. Porque eu não ia aceitar, naquela época, uns 20 anos atrás, 25, você não, os homens, eles hoje é mais diferente. Mas naquela época, se um homem, você morasse numa comunidade, tá batendo na mulher dele. Né? Então eu já saí disso. Eu via meu pai e minha mãe saindo na mão dentro de casa. Então eu falei, eu nunca vou passar por isso e nem vou deixar meus filhos passar. Porque essa igreja aqui foi quando eu voltei para Cristo. Minha mãe, ela me criou na igreja já, né? Ela criou com tudo, coitada. Ela ia para a igreja, tudo, mesmo meu pai batendo nela, judiando muito. E ela ia para a igreja, e ela criou a gente na igreja. Então, depois de 15 anos no mundo, 15 anos no mundo, eu voltei para a igreja. Né? Aí eu voltei para a igreja, tudo. Como na igreja tem as suas hierarquias, né? A gente vai, desce as águas e tudo. E aí a gente foi consagrada a pastores, não só eu, mas tenho mais na família, graças a Deus. Aí esse ministério, ele começou com culto no meu lar. Né? Ele começou com culto na minha casa. Desse culto na minha casa começou a encher, né? E encheu o culto. E aí foi crescendo. E aí a gente alugou uma igreja, um espaço que era ali na frente, mais na frente. E aí a gente tinha os irmãos lá, tudo. Porque todas as vezes que a gente a gente levava as pessoas para a igreja, qual que é? O que você vai para na igreja você vai encontrar? Você vai tentar encontrar amor, você vai tentar encontrar compreensão, você vai tentar encontrar uma cura que só Deus pode dar espiritualmente, né? Se você tiver uma cabeça no lugar. Só que em um tudo eu vou colocar, que também na igreja também você encontra não só pessoas boas, mas também como pessoas ruins. E foi daí que nasceu, porque todas as pessoas que eu levava para a igreja, quando eu ia ver, eles não davam aquele suporte que eu esperava que desse. Não dava aquele amor, aquele carinho, aquela cobertura que a pessoa precisava. Então a pessoa regredia de novo às drogas, se regredia ao álcool de novo. Então todo aquele trabalho que a gente fazia, a gente via indo pelo ralo abaixo por causa de uma palavra, por causa de um gesto ou de alguma coisa que a pessoa não encontrava aqui, mas não encontrava lá. E aí foi quando o pastor Sônia falou para mim, pastor Adriana, por que se você não continua com esse ministério? Aí na igreja. Aí eu falei assim, porque eu estou sem condições de alugar um lugar. Porque dentro da minha casa não dá para ficar a igreja e minha casa. Aí ele falou, não, nós vamos te ajudar. Aí a gente começou com o pastor Sônia, com a pastora Cristina, né, que mora lá no João 23, e começou o ministério. E ela já vinha de lá para cá, já a gente fazendo culto no lar, e continuou o ministério Resgatando Almas para Cristo, né? Que é o que a gente já fazia lá. Eu trabalho como coletora de comunidade. Eu sustento minha casa. Hoje meu marido está desempregado, mas ainda dá para sustentar a casa com isso. A gente passa, mas tu não vai dizer que todo mundo passa, coitado que passa, mas não fica ninguém sem nada, né? Graças a Deus o arroz, o feijão.
A minha vida de 9 anos para cá, Deus, ele deu uma alavancada bastante, graças a Deus. Eu acredito que Deus dá essa força. Eu acredito que Deus, e quando eu levanto de manhã, que eu olho, que Deus deu saúde para os meus filhos, me deu fôlego para levantar. Eu falo, eita, mais um dia para começar tudo de novo e fazer tudo de novo. Amor, sempre. Não vai ter outra coisa. Eu acho que meus filhos vão seguir esse caminho. Acho que meus filhos vão seguir esse caminho. Uma das coisas que seria muito legal para o futuro melhor, assim, que o povo, ele aprendesse a especificar mais as coisas, assim como se diz. Eu hoje entrei nessa comunidade. Eu queria a prefeitura, o governo, o mundo, não olhasse assim, só mais uma pessoa. Não. Eu olhasse com o olhar de ser humano. É isso que eu esperasse. Mas assim, aquela coisa assim, tem um ser humano ali que precisa. Não tem mais uma pessoa para me dar um voto. Não tem mais uma pessoa para me deixar rico. Mas uma pessoa que realmente ela precisa e lá na frente ele pode ser um grande cidadão que seja para que essa criança hoje cresça, amanhã ele possa ser um cidadão, um presidente, um governador, que saia dali. Mas para isso precisa olhar mais na educação, na saúde, também olhar mais para as crianças, porque as crianças da comunidade, elas andam sim, muito jogadas, muito jogadas.